Silene aqui com você, boa tarde a todos. E o tema de hoje é o retorno após pandemia. Por que retorno após pandemia? Nós precisamos estar preparados para o nosso retorno, porque as pessoas não serão as mesmas, você não será a mesma, o mercado não será o mesmo. A melhor maneira de termos um retorno bom é conhecendo a nós mesmos. Então, hoje nós vamos ter uma leitura do livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman. É sobre Conhece a Ti Mesmo. Então, o livro de hoje é esse. Eu vou dar uma corrida porque eu sozinho li deu um tempinho bom. Então, como se você está acostumado já comigo, você sabe que eu faço uma leitura e depois eu faço as considerações. E eu vi que esse capítulo é um pouquinho extenso, mas é um capítulo muito importante, principalmente na parte final, tem umas considerações muito interessantes que nós precisamos fazer para que a gente venha com mais força. E o que acontece? Vamos iniciar, né? Vamos iniciar que é melhor. Então vamos lá. O Daniel Goleman, se você conhece, sabe que ele trabalha com inteligência emocional e é muito importante que nesse momento estejamos preparados para o nosso retorno, né? Porque com certeza nós vamos precisar cada vez mais de nossa inteligência emocional, usar nosso intelecto, nosso consciente, subconsciente. O que eu venho tratando nas últimas lives é muito sobre o subconsciente, mas nós precisamos ter um apanhado geral de tudo isso. Então nós estamos num processo aí de várias lives diárias, onde eu estou abordando muito esses temas, tanto da mente, corpo, espírito. Inclusive, depois se você ainda não está no Telegram, você precisa entrar no Telegram, porque a live do dia 18 não é bem uma live, vai ser uma aula completa, onde a gente vai fazer um apanhado geral de tudo que nós falamos. Vamos tirar o que é mais importante, nós vamos trabalhar a raiz de tudo, para que você possa estar realmente preparado. Então isso vai acontecer dia 18. Fica esperto para entrar na Telegram, porque só as pessoas que estão no Telegram vão poder participar ou que estão cadastradas. Então vai ter tem também uma página onde eu vou mandar através do Telegram essa página onde você vai se cadastrar para participar. Então vamos começar hoje, Conhece a Ti Mesmo. Vamos iniciar então a leitura e vamos fazer nossas considerações e ver o que está de acordo com você, o que você acha que precisa melhorar, o que você já é, onde você se identifica. Vamos iniciar então, Conhece a Ti Mesmo. Vamos começar com uma história, ele fala o seguinte: um guerreiro samurai conta uma velha história japonesa. Certa vez desafiou o mestre Zen a explicar os conceitos do céu e inferno. Mas o monge respondeu-lhe com desprezo: não passas de um bruto, não vou desperdiçar meu tempo com gente de tua laia. Atacado na própria honra, o samurai teve um acesso de fúria e, sacando a espada da bainha, berrou: eu poderia te matar por tua impertinência. Isso, respondeu calmamente o monge, é o inferno. Espantado por reconhecer como verdadeiro que o mestre dizia cerca da cólera que o dominara, o samurai acalmou-se, embainhou a espada e fez uma mensura agradecimento ao monge a revelação. E isso, disse o monge, é o céu. Ou seja, o momento de fúria é o inferno. Então, como nós estamos trabalhando as nossas emoções, o que aconteceu? Aquele momento de fúria, eu poderia te matar? É aquele momento onde acontece que você, de repente, alguém fala alguma coisa que te ofendeu, aí você quer brigar, você quer matar, você quer fazer alguma coisa, você quer responder à altura. Então, isso é o inferno. Quando a pessoa fala assim, te deu um argumento que você concordou com ela, que você acha que você deve ter paz, aí o monge diz, isso é o céu. Então, o inferno é a fúria e o céu é a compreensão, é a paz. A súbita consciência do samurai sobre seu estado de agitação ilustra o crucial diferença entre alguém ser possuído por um sentimento de tomar consciência do que está acontecendo
arrebatando por ele. Recomendação de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Na verdade, essa recomendação é de Sócrates, mas estava escrito no oráculo de Delphi, inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso. E a pedra do toque da inteligência emocional, a consciência dos nossos sentimentos no momento exato em que eles ocorrem. Então, se você está preparado para você identificar o teu próprio sentimento naquele momento, você está preparado para a vida. Sentimento emocional no momento que ocorre. Eu falei que eu precisava de alguma coisa que eu me perco na leitura aqui, exato momento que ocorre. À primeira vista, pode parecer que nossos sentimentos são óbvios, mas reflexão mais demorada nos lembra das vezes em que fomos muito diferentes ao que de fato sentimos sobre uma coisa, ou quando tarde demais nos demos conta desses sentimentos. Porque às vezes a gente acaba agindo rapidamente e isso acaba que você pode ter consequências absurdas no futuro. Vamos pegar lados mais extremos. Tem muitos assassinos estão hoje cumprindo pena porque eles agiram no momento desse e uma coisa que acabou estragando a vida deles e da família. Isso trazendo para uma vida real, para às vezes um casamento, uma briga, uma coisa que poderia ser, se você estivesse observando suas emoções, você não teria agido, reagido a uma situação de maneira tão absurda que às vezes acaba estragando um casamento ou uma família, né? E também às vezes emprego, uma discussão no trabalho. As emoções, na verdade nós somos pura emoção. E nós precisamos, elas são muito válidas, são necessárias para nossas vidas, mas a gente precisa estar observando e nos analisando o tempo todo. Então vamos continuar. Os psicólogos falam de metacognição, um termo um pouco pesado para referirem-se à consciência do processo de pensar e metaestado de espírito para a consciência de nossas emoções. Eu prefiro o termo de autoconsciência, no sentido de permanente atenção ao que estamos sentindo internamente. Nessa consciência autorreflexiva, a mente observa e investiga o que está sendo vivenciado, incluindo as emoções. Este tipo de consciência é semelhante ao que Freud denominou de escuta flutuante. Escuta flutuante, você observa você mesmo suas próprias emoções. O que recomendou aos que queriam ser psicanalista? Esse tipo de atenção é capaz de registrar com imparcialidade tudo que passa pela consciência, atuando como testemunha interessada, mas não reativa, como eu já falei, quer dizer, não ter a reação. Alguns psicanalistas o chamam de ego observante, uma capacidade de autoconsciência que permite ao analista monitorar suas reações diante do que o paciente relata. Aqui ele está falando de um analista, mas a gente pode trazer para nós mesmos, né? Que nós nos observamos. Relata e que o processo de livre associação alimenta no paciente. Essa autoconsciência parece exigir um neocórtex ativado. O neocórtex é o nosso cérebro mais novo que está aqui na fronte. Ativado sobretudo nas áreas da linguagem, sintonizado para identificar e nomear as emoções despertadas. A autoconsciência não é uma atenção que se deixa levar pelas emoções, reagindo com exagero e amplificando a percepção. Ao contrário, é um modo neutro que mantém autorreflexibilidade mesmo em meio a emoções turbulentas. William Storon parece descrever algo semelhante a essa faculdade da mente ao escrever sobre a profunda depressão, quando fala de sensação de estar sendo acompanhado por um segundo eu. Segundo eu é quando nós falamos, porque eu não sei se você já percebeu,
Normalmente, às vezes você está pensando numa coisa, mas tem alguma coisa em você que fica discutindo isso. Isso é aquela conversa mental, é o nosso segundo eu. Se você já observou isso e pensa que você está doido, não pense. Todo mundo tem esse segundo eu. Um observador ele coloca aqui como esse segundo eu como observador fantasmagórico, que não partilhando de demência do seu duplo, mais uma vez duplo, pode ficar observando com desapaixonada curiosidade enquanto o companheiro se debate. No ponto ótimo, a autoobservação permite exatamente essa consciência. É mais uma palavra estranha aqui, equanime de sentimentos, arrebatados ou turbulentos, ou seja, observando os sentimentos, que eles sejam arrebatados ou turbulentos, é quando nós ficamos furiosos. No mínimo, manifesta-se simplesmente como um ligeiro recuo de experiência, um fluxo paralelo de consciência que é meta, pairando acima ou ao lado da corrente principal, mais consciente do que se passa, do que se imersa e perdida nele. É a diferença entre, por exemplo, sentir uma fúria assassina contra alguém e ter pensamento de autorreflexão. O que estou sentindo? É raiva? Isso é o que a gente deve fazer conosco mesmo. Quando tem uma situação, você pensa, qual que é o meu sentimento? Estou com raiva? Mesmo quando se está furioso em termos de mecânica neural, aqui já fala dos neurônios, né, da ciência, esse sutil mudança de atividade mental, presumir... Meu pai do céu, essas palavras me deixam maluca. Eu gosto de palavras fáceis, não sei porque esses caras escrevem dessa forma. Acho que não estão escrevendo pra gente, né? Presumivelmente avisa que os circuitos neocorticais estão monitorando ativamente a emoção. Primeiro passo para adquirir algum controle. Essa consciência de emoções é a aptidão emocional fundamental sobre a qual se fundam outras como autocontrole emocional. Autoconsciência, em suma, significa estar consciente ao mesmo tempo de nosso estado de espírito e de nossos pensamentos sobre esse estado de espírito. Nas palavras de John Mayer, psicólogo da Universidade New Hampshire, não sei, que com Peter Salovey de Yale é um dos formuladores da teoria da inteligência emocional. O que acontece é que tem um nome de pessoas que ele menciona no livro, são americanos, porque normalmente quando você menciona, como por exemplo, eu estou aqui com o livro do Daniel Goleman. Eu não poderia simplesmente escrever o nome dele, tirar uma cópia aqui e ficar lendo como se fosse da Silene. Mas sim, ele precisa apontar a fonte de onde ele traz essas informações. Por isso ele menciona aqui o nome dessas pessoas. A autoconsciência pode ser uma atenção não reativa e não julgadora de estados interiores. Mas Maia acha que essa sensibilidade também pode ser menos equanime. Depois eu vou buscar isso aqui, deve ser alguma coisa. Equanime, os pensamentos que em geral revela autoconsciência, inclui: não devo me sentir assim, vou pensar em coisas boas para me animar. E numa autoconsciência mais restrita, o pensamento passageiro não pense nisso. Em relação a alguma coisa muitíssimo perduradora. É quando nós estamos tendo um pensamento constante, então ele está dizendo como nós devemos reagir. São aqueles pensamentos que você faz mil coisas, e aquele pensamento parece que é um vírus na sua cabeça, que você não consegue se desligar daquilo. Embora haja uma distinção lógica entre estar consciente dos sentimentos e agir para mudá-los, Maia constata que
Para todos os fins práticos, as duas ações em geral se combinam. Reconhecer um estado de espírito negativo é querer livrar-se dele, querer livrar-se dele. Esse reconhecimento, porém, é distinto de tentativas que... Na próxima página. Parece que vai dar tempo a gente matar esse capítulo hoje. Eu sei que eu tenho mais considerações mais pro final, mas na última página tá melhor. Mas eu tenho que contextualizar, né? Fazemos para evitar agir impulsivamente. Quando dizemos pare com isso, uma criança cuja raiva o levou a bater num companheiro, por exemplo, de brincadeiras, podemos evitar o espancamento, mas a criança continua com raiva. Os pensamentos dela ainda estão fixos na causa da raiva. Mas ele roubou meu brinquedo, a criança resmunga, né? E a raiva continua do mesmo jeito. A autoconsciência tem um efeito mais potente sobre sentimentos fortes, de aversão à compreensão que eu estou sentindo é raiva. Oferece um maior grau de liberdade. Não apenas a opção de não agir movido pela raiva, mas a opção extra de tentar se livrar dela. Quando você identifica o que você está sentindo, você tem a opção de se livrar. É isso que ele está nos dizendo. Maia constata que as pessoas tendem a adotar estilos típicos para acompanhar e lidar com suas emoções. Aí nós vamos aqui para 3 tipos típicos de pessoas, como agem com suas próprias emoções. Eu já estou com sede. Então, nós temos o primeiro tipo, pessoas autoconscientes. Conscientes de seu estado de espírito no momento em que ele ocorre. Essas pessoas, evidentemente, são mais sofisticadas no que diz respeito à sua vida emocional. A clareza com que sentem suas emoções pode reforçar outros traços de suas personalidades. São autônomas e conscientes de seus próprios limites. Gozam de boa saúde psicológica e tendem a ter uma perspectiva positiva sobre a vida. Quando entram num estado de espírito negativo, não ficam ruminando nem ficam obcecadas com isso e podem sair dele mais rápido. Em suma, a vigilância as ajuda a administrar suas emoções. Então, o que ele está nos dizendo é o seguinte: todos nós temos os estado emocional, todos nós sentimos raiva, medo. A questão é em que estado, como que nós somos autoconsciente. Aí o outro tipo, esse é o primeiro estilo. Depois nós temos pessoas que são mergulhadas e as resignadas. Agora nós falamos da primeira pessoa, o primeiro estilo de pessoa. Vamos para o segundo, que são pessoas mergulhadas. O que são as pessoas mergulhadas? São pessoas muitas vezes imersas em suas emoções, incapazes de fugir delas, como se aquele humor houvesse assumido o controle de suas vidas. São instáveis e não têm muita consciência dos próprios sentimentos, de modo que se perdem neles, ficando sem perspectiva. Em consequência, pouco fazem para tentar escapar deste estado de espírito negativo, achando que não são capazes de exercer controle sobre suas emoções. Ou seja, são aquelas pessoas que elas acham que o estado dela é aquilo, que ela não consegue melhorar e que ela é como se assumisse a personalidade do negativo, porque ninguém é positivo ou negativo. Nós assumimos essa posição, entende? Todos nós temos o poder de navegar entre essas emoções. A questão é você ter consciência que você tem esse poder. Então, as pessoas mergulhadas são a pessoa que acontece uma coisa pela manhã e ela fica o dia inteiro naquela situação. Vamos para a terceira pessoa, pessoas resignadas. Embora essas pessoas muitas vezes vejam com clareza o que está fazendo, também tendem a aceitar seus estados de espírito e, portanto, não tentam mudá-los. Parece haver 2 ramos do tipo resignado, pessoas que estão geralmente
de bom humor e por isso pouca motivação. Deixa eu ler. Parece haver dois ramos do tipo resignado. Pessoas que estão geralmente de bom humor e por isso pouca motivação têm para mudá-los. E as que, apesar de verem com clareza seus estados emocionais, são suscetíveis aos maus estados de espírito e os aceitam como um deixa rolar, nada fazendo para mudá-los, apesar da aflição que sentem. Um padrão controlado, por exemplo, em pessoas deprimidas, que se resignam em seu desespero, ou seja, a pessoa ela reconhece que ela está num estado emocional negativo, mas ela não faz nada, ela aceita como se aquilo fosse uma verdade, né? Então, mas ela tem consciência que está no estado negativo. Ao contrário daquela que mergulha no estado, ela nem sabe, ela sabe que está mal, né? Agora vamos continuar aqui. Os apaixonados e os indiferentes. Imagine por um instante que você está no avião voando de Nova York para São Francisco e um voo tranquilo, mas quando se aproxima das montanhas rochosas, o piloto fala pelo alto-falante: senhores e senhoras, vamos entrar numa área de turbulência. Por favor, retorne às suas poltronas e apertem os cintos. Aí o avião entra em turbulência, e mais forte porque você já passou jogando para cima e para baixo, para um lado e para o outro, como uma bola de ondas do mar. Já imaginou a situação? O que você faz numa situação dessas? É aquelas pessoas que metem a cara no livro, ou revisa ou continua vendo um filme que está passando, desligando-se da turbulência, ou você é mais provável que pegue o manual que dá instruções de emergência para rever as precauções, que observe a equipe de bordo para detectar sinais de pânico, ou que apure o ouvido para os motores, para ver se há alguma coisa digna de preocupação. A resposta que dermos a estas perguntas sinaliza a atitude a que você está identificando, como você reagiria e que tipo de pessoa que você se enquadraria, tá? A resposta que dermos a essas perguntas sinaliza a atitude que nos é mais predominante em situações de apuro. O cenário de um avião, aliás, compõe um teste psicológico criado pela Suzanne Miller, que é uma psicóloga. Quando ele menciona pessoas aqui, ele está mencionando que são estudos que já foram feitos com essas situações. Então, esse estudo foi por Suzanne Miller, psicóloga da Universidade de Temple. É destinado a avaliar se as pessoas tendem a ser vigilantes, acompanhando cuidadosamente cada detalhe de uma situação angustiante, ou, ao contrário, lidam com esses momentos de ansiedade tentando se distrair. Essas duas formas de comportamento têm consequências bastante diferentes para a maneira como as pessoas percebem suas reações emocionais. Os que se fixam nos apuros podem, pelo contrário, o ato de acompanhar com tanto cuidado, ampliar sem saber a magnitude das reações, sobretudo se essa fixação é desprovida de equanimidade, de autoconsciência. Os resultados é que suas reações, suas emoções tornam mais intensas. Então, se você fica prestando muita atenção, você acaba aumentando a sua emoção, aumentando o seu estado de emoção, você fica mais agitado, fica mais intenso. E os que se desligam, os que se distraem, percebem menos coisas em suas reações
e com isso minimizam a experiência de sua resposta emocional, senão a própria dimensão da resposta. No limite, isso significa que para algumas pessoas a consciência emocional é esmagadora, enquanto para outras mal existe. É só pensar no universitário. Agora é um outro caso, uma outra situação que ele vai nos colocar, tá? É só pensar no universitário que está numa noite e descobre o início de um incêndio. Em seu alojamento, pega um extintor e apaga o fogo. Nada de extraordinário, a não ser que, ao ir buscar o extintor e voltar, ele andou em vez de correr. Motivo: não achava que havia qualquer urgência. Isso está colocando o tipo de pessoas, tipo de reação. E se você estivesse numa situação similar, como você acha que você agiria de qual forma? Por exemplo, o estudante está lá, começou a pegar fogo no quarto dele, ele vai lá pegar o extintor. Ele volta andando, ele volta correndo. Isso mostra algum estilo de pessoa. A história me foi contada por Edgar Jenner, psicólogo da Universidade de Orleans, em Urbana, que estuda intensamente com que as pessoas vivem suas emoções. Agora, falando aqui, eu lembrei de uma situação, isso há muitos anos, acho que tem uns 27 anos, quando eu comecei minha primeira empresa. Aí eu tinha uma secretária e eu estudava. Na época eu morava sozinha, a minha sala virou escritório, então eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo. E eu lembro que ela chegava, acho que era 7, era 9 da manhã, eu estava me arrumando, ainda estava no quarto. E de repente eu ouvi o barulho o barulho do alarme do prédio. E o que que eu fiz? Eu saí com o cabelo assim, eu peguei a minha bolsa e saí, Denise, corre! Eu saí descendo as escadas, porque na minha cabeça o prédio estava pegando fogo. O que que eu ia levar? Então eu já vi que sei lá, eu ainda não consegui entender, mas eu acho que eu sou daquele tipo que corre, né? Eu não sei você, mas eu fiz isso. Aí quando eu cheguei no embaixo, na verdade não era incêndio, não era, era um teste de bombeiro, mas eu não fui avisada, ou não prestei atenção, né? Mas foi uma coisa que eu entendi como eu reagiria. Ou seja, eu fico feliz em ter identificado isso em mim, porque isso significa para mim que minha vida é mais importante do que qualquer bem material. Eu não me preocupei em levar mais nada, ainda me preocupei em levar a bolsa. Tipo, tem minha identidade. Só isso, nada mais. Não me preocupei em pegar mais nada, nenhuma peça de roupa, nada. Tipo, vai pegar fogo, deixa pegar fogo, depois eu arrumo outro. Isso é muito bom para a gente ter uma consciência de quem nós somos, né? Então, esse estudo configura seus estudos, caso de como um dos menos intensos que... Não, deixa eu voltar ali aqui. A história foi contada por Edward Jenner, psicólogo da Universidade Orleans, em Urbana, que estuda a intensidade com que as pessoas vivem suas emoções. A universidade figurava em seus estudos de casos como um dos menos intensos que eles já encontraram. Era essencialmente um homem sem paixões, uma pessoa que passa pela vida sem sentir quase nada, mesmo numa emergência como um incêndio. Em comparação, aí ele deu esse exemplo, agora nós vamos ter um outro exemplo. Em comparação, veja uma mulher do outro lado do espelho de Jenner, uma vez, quando perdeu a caneta preferida, ou seja, a mulher perdeu uma caneta, a caneta preferida ficou perturbada durante dias. Outra vez ficou tão excitada ao ver o anúncio de uma liquidação de sapatos femininos numa loja cara, que largou o que estava fazendo, entrou no carro e dirigiu 3 horas até chegar até a loja em Chicago. Jenner constata que as mulheres em geral, mais do que os homens, sentem com mais intensidade as emoções positivas e negativas. E
diferenças de sexo, parte a vida emocional é mais rica para os que observam mais. Entre outras coisas, essa maior sensibilidade emocional significa que para tais pessoas a menor provocação desencadeia vendavais emocionais paradisíacos ou infernais, quanto as dos outro extremo mal experimentam qualquer sensação, mesmo as circunstâncias mais angustiantes. Então, aqui está colocando assim, tem pessoas que qualquer situação, e em geral, assim, as mulheres, historicamente, né, em estudos, as mulheres, não todas, mas as mulheres, elas sentem mais, tanto mais, tudo mais intensa, né? Nós vivemos intensamente, tanto a emoção de amor, né, de emoção, de emoções que nós gostamos, que nos faz bem, tanto as emoções negativas, elas são mais intensas. Então a mulher sofre mais quando ela tem uma emoção negativa. E também quando ela é uma sensação positiva, ela também é mais intensa, ela vive mais em relação a isso. Ela vive mais as emoções. Não existe o bom nem o ruim, só é mais intensa. Agora nós vamos para o homem sem sentimentos. Gary aborrecia a noiva. Então aqui é a história de Gary aborrecia a noiva. Ellen, por quê? Apesar de inteligente, atencioso e um médico bem sucedido, era emocionalmente neutro. Isso aqui irrita as mulheres. Quando a mulher acha um namorado desse, um marido desse, pelo amor de Deus, fica doente. Porque a mulher não entende que o cara não percebe isso. Vamos lá, depois eu explico. Então, o cara, esse médico, ele era emocionalmente neutro, completamente sem reação a qualquer demonstração de sentimentos, embora falasse com brilhantismo sobre ciência e arte quando se tratava de seus próprios sentimentos, mesmo aqueles que tinha por Ellen, pela noiva, emudecia, por mais que ela tentasse despertar-lhe alguma paixão, ele ficava impassível, indiferente. Eu não expresso naturalmente... Então ele foi procurar ajuda, né? Eu não expresso naturalmente meus sentimentos, disse Gary ao terapeuta, a quem consultou por insistência de Ellen. Quando se tratava da vida emocional, acrescentou: não sei o que dizer, não tenho sentimentos fortes, bons ou maus. Ou seja, ele era neutro, ele não tinha sentimentos fortes, nem sentimentos bons, nem ruins. Ellen não era a única pessoa que se frustrava com a frieza de Gary. Segundo ele, relatou ao terapeuta, era incapaz de falar abertamente de seus sentimentos com qualquer outra pessoa. Motivo: não tinha consciência do que sentia. Até onde lhe era dado saber, não sentia raivas, tristezas ou alegrias. Como observa seu terapeuta, esse vazio emocional faz com que Gary e outros como ele pareçam sem vidas, insípidos, entediam os outros, deixa as pessoas entediadas, né? Por isso suas esposas pedem que se tratem. A frieza emocional de Gary exemplifica o que os psiquiatras chamam de alexitimia, do grego ausência, lex, palavra, e timos, emoção. Falta a essas pessoas palavras para descrever seus sentimentos. Na verdade, parece faltar-lhes qualquer sentimento, embora isso talvez se deva mais à sua incapacidade de manifestar emoção do que a uma completa ausência de emoção. Essas pessoas foram identificadas pela primeira vez por psiquiatras intrigados por um tipo de paciente impossível de ser tratado pelo método que adotavam, porque não comunicavam sentimentos, fantasias, mas apenas sonhos incolores, ou seja, essas pessoas elas não têm sonhos coloridos,
elas não têm sentimentos e até mesmo diante de um terapeuta, o terapeuta não sabe o que fazer, porque é uma pessoa que não parece ter sentimentos, né? Em suma, nenhuma vida interior digna de nota, não parece ter vida. Eu, infelizmente, já conheci pessoas assim. Não vou mencionar nomes, é claro. As características clínicas que assinalam a alexitimia incluem dificuldades para descrever sentimentos, os próprios ou os de outrem. Ou seja, eles não reconhecem o sentimento próprio e nem também não reconhecem o sentimento de outra pessoa por ele. Em um vocabulário emocional seriamente limitado. E além disso, tais pessoas têm dificuldade em discriminar emoções e distinguir emoção de sensação física, de modo que reclamam de problemas estomacais, palpitações, suores, tontura. Olha só, ele não tem o sentimento, não sabe expressar, mas ele sente isso, esse problema estomacal, palpitações, suores e tontura. Mas não sabe que estão ansiosos, dão a impressão de serem alienígenas, vindo de um mundo inteiramente diferente. No entanto, vivem numa sociedade que é dominada pelos sentimentos. É a descrição dada pelo Dr. Peter Sifrinius, o psiquiatra de Harvard, que em 1972 cunhou o termo de alexitimia. Então foi esse médico psiquiatra que deu o nome a esse problema, que colocou como problema de saúde. Os alexímicos, por exemplo, raramente choram, mas quando fazem, as lágrimas são copiosas. Ainda assim ficam perplexos quando perguntamos por que choram. Um paciente com alexitimia ficou tão perturbada ao ver um filme sobre uma mulher com 8 filhos que estavam morrendo de câncer, que chorou até cair no sono. Quando o terapeuta sugeriu que ela ficara tão perturbada porque o filme lhe lembrava sua própria mãe, que de fato estava morrendo de câncer, ela ficou sentada imóvel, pasma e calada. Então, eu trouxe vocês aqui para a gente falar de emoções, porque a gente conhece, primeiro você identificar a tua própria emoção, como você funciona. Isso é muito importante. Segundo, você identificar e perceber como funciona aquela outra pessoa, fica mais fácil você lidar com ela. E aí você tem uma vida normal. E o que nós temos aqui? A gente vai ter muitas pessoas com problemas, muitas pessoas com tudo que está passando hoje, que está acontecendo hoje. Muitas pessoas não têm um equilíbrio emocional e a gente vai estar com o mercado meio complicado. E quanto mais nos prepararmos para nos conhecer, melhor nós vamos lidar com essas pessoas. O que mais? Onde é que eu estava mesmo? Às vezes eu dou uma sumida aqui. Ah, tá. O terapeuta lhe perguntou então o que sentia naquele momento e ela respondeu que se sentia péssima, mas não conseguia expressar nada além disso. E acrescentou, de vez em quando começava a chorar, mas nunca sabia exatamente por que chorava. E é esse o fulcro do problema. Não é que os alexímicos não sintam, mas não sabem. E, sobretudo, não podem expressar em palavras, precisamente, quais são os seus sentimentos. Falta-lhes totalmente a aptidão fundamental da inteligência emocional, a autoconsciência. Saber que os sentimentos, enquanto emoções, se revelam dentro de nós. Os alexitímicos, nossa gente, um dia eu vou aprender a falar isso. Então, essas pessoas têm um nome científico aqui, que é alexitímicos. Como eu falei, eu conheci uma pessoa assim, infelizmente eu não tinha lido sobre isso, eu não sabia, eu só pensava, meu Deus, não tem emoção, né? Então, como é que faz? Então, e o problema é que essas pessoas, elas querem, né,
precisam viver na sociedade, se inserir e são incompreendidas, porque nós não compreendemos. A gente pensa. Quando nós nos conhecemos emocionalmente, a gente começa a entender o outro, porque quando nós não conhecemos, a gente pensa que o outro é igual a gente, e não é. Então, ó, os alexímicos negam a ideia prática de que é perfeitamente evidente por si mesmo o que sentimos. Eles não têm a mínima indicação quando alguma coisa ou mais provavelmente alguém lhes provoca um sentimento, eles acham a experiência intrigante e arrasadora. Uma coisa a ser evitada a qualquer custo. Nossa, os sentimentos lhes chegam quando chegam, como um desnorteante pacote de angústia. Nossa, como disse a paciente que chorou no cinema, sentem-se péssimos. Ou seja, eles têm uma emoção, eles se sentem mal por ter aquela emoção, mas não podem dizer exatamente que espécie de coisa péssima sentem. Nossa, que agonia. A confusão básica sobre os sentimentos muitas vezes parece levá-los a queixarem-se de vagos problemas médicos, quando na verdade sofrem de angústia emocional. Nossa, às vezes a pessoa, então elas pensam que estão doentes, na verdade não, elas estão com uma angústia, é uma angústia emocional. Fenômeno conhecido em psiquiatria como somatização, isso é, quando uma dor emocional se expressa através de uma dor física, o que é diferente da doença psicossomática, em que problemas emocionais causam doenças físicas autênticas. Na verdade, grande parte do interesse psiquiátrico pelos alexítimicos, estou melhorando, está em diferenciá-los daqueles que procuram ajuda médica, pois tendem a uma extensa e infrutífera busca de diagnóstico, tratamento médicos para o que na verdade é um problema emocional. Você percebe que se você tem ou conhece alguém que tem esse problema, às vezes a pessoa está procurando, que ela vê as outras pessoas, ela quer sentir, então ela está procurando tratamento médico, quando na verdade é um problema emocional, que através do autoconhecimento você pode administrar isso, né? Embora ninguém possa ainda dizer com certeza o que causa a aleximia, o Dr. Sifner sugere uma desconexão entre o sistema límbico e o córtex, sobretudo os centros verbais, o que se encaixa bem no que temos aprendido sobre o cérebro emocional. Os pacientes com severos derrame, que para alívio dos sintomas tiveram essa ligação seccionada. Então, pessoas que têm derrame, às vezes aquela cirurgia pode ter, eu entendo que é uma cirurgia próxima do cérebro, né? Observa-se fênios, tornam-se emocionalmente insensíveis, como as pessoas com alexitimia, incapazes de falar sobre seus sentimentos, e subitamente desprovidos de capacidade de fantasiar. Em suma, embora a circunstância do cérebro emocional reagem com sentimentos, o neocórtex não pode classificar esses sentimentos e acrescentar-lhes e nuance de linguagem, como observou Harry Goethe em seu romance Cal Intensely, Chame o Sono. Sobre esse poder da linguagem, se você conseguir colocar em palavras o que está sendo sentido. Bem, isso foge um pouco do meu estilo de estudo, porque eu estudo mais muito sobre a física quântica, os nossos poderes da mente invisíveis, né? Então, aqui eu não sei, eu acho que aquela parte a gente consegue, mas a gente consegue tratar, né? No sentido
no sentido... É que o Daniel, ele trabalha muito, ele trabalha um pouco espiritual, mas ele tá mais na parte que nós vivemos, que a maioria de nós vivemos, é a medicação, médicos, né? Não muito nessa parte holística. Eu acho que eu me identifico mais com a holística, mas isso é um processo. Então, por isso eu trouxe, porque o Daniel, ele tá mais na realidade que nós vivemos hoje. Fica sob seu controle. O corolário, claro, é o dilema do alexítico. Não ter palavras para os sentimentos significa não tomar posse desses sentimentos. Agora vamos lá, ele vem aqui em louvor da intuição. Aí ele entra com uma outra história, que é uma pessoa que teve um tumor, o tumor de Elliot, um pouco atrás da testa. Então esse cara teve um tumor um pouco atrás da testa, era um tamanho de uma laranja pequena. Uma cirurgia extirpou completamente. Embora a operação tivesse sido considerada um sucesso, as pessoas que privavam da intimidade de Elliot, ou seja, as pessoas íntimas, né, de Elliot, diziam depois que ele não era mais o mesmo, porque ele vai ter aquele problema, né? Ele era uma pessoa normal, após essa cirurgia de cérebro ele teve esse problema. Vamos lá. Sofreram uma drástica mudança da personalidade. Antes, era um bem-sucedido advogado empresarial. Não mais conseguia se manter no emprego. Então, após a cirurgia, ele não conseguia se manter no emprego. Malbaratando as economias em investimentos. Eu acho que ele perdia as economias em investimentos. Ele fazia investimentos infrutíferos, né? Viu-se reduzindo a morar num quarto vago na casa do irmão. Ou seja, ele foi praticamente à falência, porque depois da cirurgia ele perdeu algumas funções. Vamos lá. Havia um padrão intrigante no problema de Elliot. Intelectualmente ele continuava brilhante, como sempre, mas empregava seu tempo de uma maneira terrivelmente, perdendo-se em detalhes sem importância. Parecia ter perdido qualquer noção de prioridade. Então, lembra que eu falo que esse programa é relacionamento com o tempo? Você se relacionar melhor com o tempo para se autoconhecer e também ter resultado. No caso dele, que ele teve sérios problemas porque ele perdeu exatamente essa noção. Ele perdeu a noção do tempo. Quando chamado a atenção, vamos voltar aqui, quando chamado a atenção ficava indiferente, foi despedido de uma série de empregos em que trabalhava como advogado. Embora extensos testes intelectivos nada indicavam de errado em suas faculdades mentais, ainda assim ele foi procurar um neurologista, esperando que a descoberta de um problema neurológico lhe desse o benefício da invalidez, que já julgava com direito. Então ele já se julgava inválido, porque ele tentava resolver as coisas e já não conseguia, né? Ele perdia tempo nas coisas. Agora imagina um advogado perder tempos, noção de horário, de tempo, aí você tá ferrado. De outro modo, poderia concluir-se que era apenas alguém se fingindo de doente para não ter de trabalhar. Então, olha só, às vezes as pessoas não têm noção dessas consequências que a pessoa tem, e as pessoas ao redor acham que a pessoa está com preguiça e está dando problema a si mesmo. Agora ele fala agora do Antônio Damasio, um neurologista a quem ele hoje consultou. O Damasio é muito famoso. Ficou impressionado com um elemento ausente no repertório mental dele. Embora não houvesse problema algum em seu raciocínio lógico, na memória, atenção ou qualquer outra capacidade cognitiva, Elliot era praticamente indiferente ao que sentia em relação ao que lhe acontecia. Então ele ficou com aquele, como que é aquele nome lá? Não é melhor falar que ficou insensível do que esse nome estranho aqui? Aleximítico. Meu pai. Mas impressionante ainda
era capaz de falar sobre fatos trágicos ocorridos em sua vida com total frieza. Então ele também ficou insensível, né? Como se fosse um mero observador das perdas e fracasso que viera sem o menor tom de pesar ou tristeza, frustrações ou raiva, ou com a injustiça da vida. Até seu próprio distúrbio não lhe causava sofrimento. Damásio se incomodava mais do que ele próprio com o problema. Então, o médico se incomodava mais com o problema que o paciente estava tendo do que ele, porque ele perdeu totalmente as emoções, né? Então, ele não sentia mais raiva, medo, dó dele, ele não sentia nada, ele estava inerte. A origem dessa inconsciência emocional, conclui Damásio, fora a remoção, junto com o tumor no cérebro, a parte do lobus pré-frontal. Então, eles acabaram tirando, quando tiraram o tumor na cabeça dele, tiraram uma parte do cérebro que era exatamente onde a gente arquiva essas emoções. Na verdade, a cirurgia cortara várias ligações entre os centros inferiores do cérebro, emocionais, sobretudo a amígdala cortical. E, putz, os médicos não sabem disso, gente. Como é que vai lá salvar um cara e acaba ferrando? Que coisa estranha. Por quê? Porque eles não confiam nessa coisa que a gente fala do emocional. Porque a gente tem as nossas sinapses neurais. Como eu venho falando, por exemplo, para você adquirir um hábito, você tem que fazer várias vezes aquela mesma coisa. Então, tem algumas pessoas que é 21 vezes, outras 66 vezes. Então, você faz a mesma coisa, você cria uma sinapse neural. Essa sinapse neural tem um caminho físico no cérebro. Então, se o cara for lá e cortou isso, a pessoa fica, obviamente, insensível a isso. Isso é complicado, né? Então, ele cortou, sobretudo, a amígdala cortical e os circuitos relacionados a capacidades de pensar do neocórtex. O pensamento de Eliot tornara-se igual ao de um computador, capaz de executar todas as etapas para solucionar um problema, mas incapaz de atribuir valores diferentes possibilidades. Toda opção era neutra. E esse raciocínio totalmente desapaixonado suspeitava Damásio. Era o núcleo do problema de Eliot. E reduzidíssima consciência dos próprios sentimentos em relação às coisas tornara falho seu raciocínio. A incapacidade se revelava mesmo em decisões rotineiras. Quando Damásio tentou marcar dia e hora para a consulta seguinte, Eliot não sabia que decisão tomar. Então, ela ficava indecisa, ela não sabia, por exemplo. Ele encontrava argumentos contra e a favor de todos os horários. Então, vamos marcar amanhã às 2. Não, amanhã às 2 não posso por causa disso. Mas se... Aí ele encontrava tanto argumento a favor como contra ele marcar aquele horário. Isso se estende a outras situações, né? Sugerido por Damásio, mas não conseguia escolher nenhum deles. No nível racional, havia razões perfeitamente lógicas para recusar ou aceitar quase todos os horários possíveis, mas faltava a Eliot qualquer noção de que sentia em relação a qualquer um deles. Sem consciência de seus próprios sentimentos, não tinha qualquer preferência. Em outras coisas, o que podemos concluir dessa incapacidade de tomar decisão é o importante papel que o sentimento desempenha na navegação pela interminável corrente de decisões pessoais da vida. Embora sentimentos fortes possam causar devastações no raciocínio, a falta de consciência do sentimento também pode ser destrutiva, sobretudo do avaliar decisões das quais depende em grande parte o nosso destino. A que carreira seguir se ficar no emprego ou desemprego, seguro arriscar-se em outro mais atraente, com quem namorar ou com quem se casar, onde viver, que apartamento alugar, que casa comprar,
sempre e sempre pela vida fora. Essas decisões não podem ser bem tomadas apenas através de uso da razão. Exige intuição, sabedoria e emoção que acumulamos de experiências passadas. Então, ele está dizendo aqui, eu não posso tomar uma decisão de onde eu vou morar, ou de quando eu vou casar, só pelo a análise só da razão. Tudo em nossa vida existe uma emoção. Então, eu só compro uma casa X ou eu só alugo um apartamento ou casa porque existe uma emoção. É aquela coisa, você vê, nossa, meu quarto vai ficar bem aqui e você sentir essa emoção. Assim, eu vou casar com o fulano ou com a fulana porque você tem uma emoção. Você vai comprar uma roupa porque você sente uma emoção. Então, eu se conhecer, né? E no caso dele aqui, ele não tinha mais essa emoção. Então, isso também, você como para fazer negócios com outras pessoas, se você observar as emoções dela em relação ao que você tá, ou você causar essa emoção, você também consegue fazer mais vendas, tá? Então, vamos lá, experiências passadas. A lógica formal por si só jamais pode servir de base para decidir com quem se casar ou em quem confiar, ou mesmo que emprego pegar. São domínios onde a razão sem sentimento fica cega. Você percebe que estamos falando, você sem razão, só com a razão sem sentimento são decisões na escura, você fica cego.